Aí, deixa mais claro. Agora acho que assim tá bom. Olá, pessoal. Boa tarde ou boa noite. Né? Estamos aí no finalzinho de tarde, exatamente às 18h30, começando aqui a nossa conversa desta segunda-feira. Seja bem-vindo, você que está chegando, você que vai chegar. Estou aqui pelo Instagram e a Raíssa já está entrando aí. Que bom, Raíssa, que você está aí. Deixa eu arrumar aqui minha câmera. Deixa eu acenar para a Raíssa. Nós vamos ter aí um tempo de conversa. Eu quero também cumprimentar quem vai estar aqui comigo no YouTube. Nós não vamos conseguir transmitir pelo Facebook, né, por razões aqui técnicas, mas vai ficar gravado aqui no YouTube. E também estou ao vivo no YouTube. Então, se você quiser participar comigo pelo YouTube, também você pode, tá? E que bom que você está aí, Raíssa. Um beijo aí para todos vocês. Coraçãozinho para você também. Que Deus abençoe vocês. E hoje nós vamos aí para mais uma conversa. O nosso tema, ele é um pouco ruim de falar, não é um tema agradável, não é um tema que chama a atenção, né, que fala de uma coisa boa, porém a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa abordar este assunto, porque infelizmente muitas mulheres, meninas, crianças e até idosos vivem e passam por essa situação, que é a violência doméstica. Né? Quero cumprimentar aqui o pessoal da Quinta IEQ, a Quinta Church, que está aí com a gente também, sejam bem-vindos. Né? Então, nós vamos falar sobre mais esse assunto, ou melhor, mais uma vez sobre este assunto. Esta é a terceira semana que eu estou falando sobre este assunto, e na próxima semana eu vou concluir, né, fazer um apanhado de todos os 3 ciclos que nós estamos conversando. Hoje nós vamos falar do terceiro ciclo. E por que é que essa psicóloga fala que é um ciclo? Ou seja, começa no primeiro ciclo, passa pelo segundo e chega ao terceiro. Porque como ele é um ciclo, ele vai se repetindo. Mas, infelizmente, ao final dessa repetição, as coisas vão ficando cada vez pior, vão ficando cada vez mais sérias, e é onde acontece, infelizmente, o feminicídio. É onde nós temos ouvido, né, dia após dia, passa-se um tempo e, de repente, há uma notícia de uma mulher que foi assassinada. E de várias formas. Né? Então, é um crime brutal, é um crime covarde contra a vida de mulheres. Então, eu vou falar hoje mais um pouquinho a respeito disso, né? Trazendo aí sobre o terceiro ciclo, a terceira fase da violência doméstica. Então, fique aqui comigo até o final, né? Envie aí um aviãozinho para chamar mais pessoas para estarem aqui conosco. Né? Você pode falar que nós estamos também pelo YouTube. Né? Se a pessoa não me conhece, fala para ela procurar lá Adriane Valentim, que ela vai me encontrar no canal do YouTube, ao vivo também. Né? E aqui pelo Instagram, onde nós vamos poder conversar também sobre este assunto. O pastor Marcos Valentim está aí também, que bom, deixa eu assinar para ele, seja bem-vindo. E assim nós vamos conversando. E olha só, existem alguns dados, né, que falam sobre esse tema. Na verdade, são vários dados, né, várias pesquisas. Tem pesquisas no Brasil, tem pesquisas que falam de fora do Brasil, mas olha só o que diz uma pesquisa. No Brasil, os idosos, eles correspondem a cerca de 15% das pessoas que estão vivendo a violência doméstica. No caso dos idosos, eles também passam por isso, muitas vezes, dentro da própria casa, com seus próprios filhos, com pessoas da sua própria família. Olha que absurdo isso. Né? Então, também entra como violência o abandono. Idosos que são deixados numa casa de repouso e nunca mais foram visitados. Isso também consta como um tipo de violência doméstica.
Também tem dados que falam que 1,4% dos casos de violência domésticas são de crianças, né? E isso é muito triste de imaginar que crianças, né, vivem e passam por isso. Da mesma forma que nós ouvimos notícias a respeito de mulheres que enfrentam esse tipo de situação, nós também ouvimos notícias de crianças. É um dado muito triste, amados. 1,5 parece muito pouco, mas se observarmos a quantidade de pessoas no Brasil, 1,4% é muita criança sendo espancada, crianças que apanham de forma violenta. Isso é muito triste. Então, esse também é um dos dados que levantaram a pesquisa feita aqui no Brasil, e essa pesquisa ela é recente. Inclusive, disse que no ano de 2020, quando estávamos ali no auge da pandemia, os casos de agressões contra mulheres, contra idosos e contra crianças, ele aumentou. E é interessante de pensar isso, né? Porque o que acontece? Por causa da pandemia, houve muitas coisas ruins, é claro, né? Infelizmente, além das mortes que enfrentamos, de casos terríveis, de pessoas que passaram por dores e por tantas situações e até perderam a própria vida, mas também agravou-se os casos de violência dentro da própria casa, porque as pessoas começaram a perder os seus empregos, né? Então, isso leva a pessoa a ficar nervosa, ficar irada, ficar brava, né? Mulheres perderam emprego, homens perderam emprego, tiveram que ficar confinados dentro da mesma casa, convivendo dia após dia na mesma casa, no mesmo ambiente. Isso causou estresse, né? Não deveria ser assim. Na verdade, deveria o casal e a família poder, naquele momento, desfrutar de estar no mesmo ambiente, na mesma casa, por alguns dias. Porém, a situação de estar na mesma casa, no mesmo ambiente por vários dias, estava demonstrando um problema, uma gravidade que estava acontecendo no país. Então, isso fez com que aumentasse o número de casos de violência contra crianças, contra idosos e principalmente contra mulheres. Então, olha só, esses dados que eu estava vendo é de uma pesquisa que foi levantada recentemente, agora em 2020. E, infelizmente, amados, de tudo isso que eu estou falando, né, desses dados que foram feitos dessa pesquisa recente de 2020, nessa pesquisa se mostrou que 84% de todas as ocorrências de violência doméstica, ou seja, violências que foram pontuadas, que foram marcadas, que foram denunciadas, 84% foi contra as mulheres. Isso é absurdo de se pensar. E esse é um dos motivos pelos quais eu decidi levantar a minha voz, que talvez é muito pequena, talvez não tenha muita relevância, mas eu penso e entendo que eu não posso, não devo e não quero me calar diante de coisas que a gente vai vendo acontecer e de situações que eu vi também há tantos anos e vivi, e eu consegui vencer, eu consegui sair disso. Então eu posso ajudar essas mulheres. Eu tenho uma palavra para poder ajudá-las a sair dessa situação. E ainda mais, além de sair dessa situação, poder também resgatar o seu casamento, resgatar a sua vida conjugal, a esperança para a sua família, a esperança para o seu casamento, a esperança para a sua casa. E é isso que eu quero dizer para você, mulher que está aqui comigo pelo YouTube, mulher que está aqui comigo pelo Instagram, e a Rosana Moura também está aí. Que bom, Rosana, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. E nós vamos aí conversar, então, um pouquinho mais sobre esse tema. Como eu disse no princípio, não é um tema agradável. Talvez não é isso que chame a atenção de muitas pessoas, mas não importa. Não é isso que vai fazer com que eu pare de falar. Eu quero falar sim, eu quero que a minha voz possa chegar ao coração de várias mulheres e alcançar o coração delas e que elas possam compreender que existe uma saída, existe uma luz no fim do túnel, existe sim um Deus que está vendo a tua situação e ele não se alegra da situação que você está vivendo. Então você pode se mudar de vida. Deus traz esperança à sua vida, porque Deus trouxe esperança na minha vida. E não foi só a esperança, foi transformação.
foi mudança de vida, foi mudança no meu casamento, foi mudança na minha família. A minha família não via coisas boas para o meu filho devido ao casamento que eu estava, mas Deus, através do seu poder e através daquilo que ele fez dentro de mim, me ensinou a tomar atitudes, me ensinou a dar os passos para que eu tivesse essa transformação. E através disso, eu pudesse ficar livre dessa vida e desse tipo de situação. Porque não é essa vida que Deus tem para nós. Não é. E olha só, né, só para mim concluir essa parte que nós estamos falando, então 84% de todas as ocorrências, né, elas estão ligadas às mulheres. Né? Infelizmente, nesses dados de 2020 que foram levantados, esse número muito grande de mulheres estavam sofrendo violência doméstica e estão sofrendo violência doméstica, né? E pior, né, porque muitas dessas vítimas, né, que são mais comuns de formas mais estranhas da violência, esses casos, né, que levam ao feminicídio, como eu disse, na maioria das vezes, eles acontecem e eles são feitos por pessoas de dentro da própria casa. Ou seja, é o marido, o esposo, o parceiro, aquele companheiro, o namorado, aquela pessoa que talvez ela está junto, mas não estão morando na mesma casa, meninas novas que estão namorando, já estão vivenciando esse tipo de coisa. Então eu quero deixar aqui essa palavra para você, menina, não case com uma pessoa assim. Você não precisa disso. Deus tem coisas melhores para sua vida. Você pode sair disso, você não precisa estar aprisionada a isso. E você, mulher, que tem vivido essa situação, eu digo para você com autoridade, você pode sair disso. Deus não te deu essa cruz para você carregar, como talvez você ouviu tantos anos da sua vida. Então, eu quero deixar aqui essa palavra para você já desde o início. E agora eu quero falar então um pouquinho mais, né, sobre esse tema, sobre essa questão, falando agora sobre o ciclo 2, ou melhor, 3, né? Semana passada falamos do 2 e semana retrasada começamos falando sobre o ciclo 1. Então hoje nós vamos abordar, eu quero falar aqui sobre o ciclo 3 da violência doméstica. Como eu disse lá no princípio, esses ciclos foram abordados e foram escritos por uma psicóloga americana, né? Ao conversar com várias mulheres, ao fazer pesquisas, ela então percebeu que durante o período da violência doméstica, essa mulher passa por 3 fases, né? Essa violência doméstica, ela tem 3 ciclos, que infelizmente vão se repetindo até que se torna cada vez pior, levando à morte desta mulher. Então vamos falar aí sobre o terceiro ciclo, que é chamado de lua de mel. Por isso eu coloquei lá no Instagram, coloquei no meu stories, né, essa frase lua de mel, que é o terceiro ciclo. Por que é chamado de lua de mel? Porque é a fase do arrependimento e de um comportamento carinhoso deste homem. É a fase onde o agressor, ele percebe, né, o que ele fez, ele sabe que ele está errado, e aí como que ele vai consertar isso? Então, de uma forma manipuladora, ele chega até a sua esposa, ele chega até aquela pessoa que ele agrediu, aquela mulher, aquela menina, e ele mostra arrependimento. Ele se ajoelha, ele pede perdão, ele chora, ele fala muitas vezes para ela: "Ai, você é a mulher da minha vida, eu nunca mais vou fazer isso com você, eu não devia ter feito isso, eu perdi a minha cabeça, onde eu estava com a minha cabeça quando eu fiz uma coisa dessas? Eu nunca bati em mulher nenhuma na minha vida". E ele age desta forma. Deixa eu dar aqui uma boa noite também para o Diego e a Fernanda, que estão aí, né? Não sei se é o Diego ou se é a Fernanda, mas estão aí também, que bom, sejam bem-vindos. A Brenda está aí também, saudade, Brenda. Beijo para vocês, para o Wesley, para a Delma, para toda a família. Então, voltando aqui ao ciclo 3, que é chamado de lua de mel, por causa que é o ciclo do arrependimento, onde este homem, este agressor, ele mostra um comportamento carinhoso. E olha só, né, eu ouvi alguém dizer, né, coraçãozinho para você também, Brenda. Vai lá um coraçãozinho para você, o pessoal que tira sarro de mim, que meu coração é meio
um pouquinho torto, né, mas tá valendo, né? E falando sobre esse comportamento carinhoso, né, que também é conhecido como lua de mel, por quê? Porque nesta fase se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que se torna amável, porque o que ele quer é uma reconciliação, né? O que ele quer é que essa mulher o perdoe, realmente desculpe ele, né? E de fato é o que muitas vezes acontece. Então, às vezes até ele vai lá, ele compra flores, talvez ele compre até um presente, porque ele quer conquistar novamente a confiança daquela mulher. Eu vi uma imagem que é muito chocante, que é muito dolorosa para nós mulheres. Uma imagem de uma cartilha, né, onde o Ministério Público de São Paulo criou essa cartilha, inclusive falando sobre a Lei Maria da Penha, para auxiliar as mulheres, e nessa imagem está esses 3 ciclos, em forma de desenho. E o terceiro ciclo, que é este, da lua de mel, aparece um homem de joelhos, entregando uma flor para a sua esposa, né, a gente entende assim, e ela está com o braço quebrado, recebendo aquela flor com um sorriso no rosto. Gente, isso é muito deprimente, isso é muito triste. É uma mulher que vive aprisionada, é manipulada. Ela fica sem saber o que ela vai fazer. Será que eu perdoo? Será que não perdoo? Será que eu desculpo? Será que eu não desculpo? Mas se eu não desculpar, nós vamos começar uma discussão novamente. Talvez ele vá me agredir de novo. Mas e se eu desculpar, daí a gente fica bem por uns dias, mas daqui a pouco ele volta com as mesmas atitudes? É muito triste isso. É deprimente essa situação. E é muito ruim de saber que tem mulheres que vivem isso, que tem mulheres que vivem desta forma. E por isso eu estou aqui falando sobre isso, porque eu quero ajudar essas mulheres a saírem desta situação. Olha o que diz mais, né, que essa fase se caracteriza pelo arrependimento do agressor que se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter seu relacionamento diante da sociedade. Isso é verdade, né? E sobretudo quando o casal tem filhos. Então, em outras palavras, ela abre mão dos seus direitos, dos seus recursos, acreditando nas palavras daquele agressor, acreditando nas palavras do seu parceiro, enquanto ele diz que vai mudar. Essa mulher, ela realmente fica entre a cruz e a espada, porque ela fica muitas vezes sem saída. Tem mulheres que estão vivendo esse tipo de coisa dentro da sua casa e ela pensa: para quem que eu vou correr? Para quem que eu vou falar? Quem é que vai acreditar realmente em mim? Será que se eu falar para a família dele, eles vão me apoiar, eles vão me entender, eles vão me acolher? E os meus filhos, como que eles vão ficar nessa situação? E aí vem aquele homem, todo arrependido, depois de ter machucado aquela mulher, né? Porque aqui nós já estamos falando da fase 3, onde a agressão já aconteceu, e ele muitas vezes, como homem, é mais forte. Gente, não adianta a gente querer ser igual ao homem, porque o homem é mais forte, a estrutura dele é mais forte. Então é claro que ele machuca, ele tem mais força do que a mulher. Então nessa fase 3, onde ela já foi agredida, lá vem o agressor querendo reconciliação, né, falando mole, falando palavras de amor, se mostrando carinhoso, se mostrando arrependido, e essa mulher fica confusa, porque ela pensa: o que que vão pensar ao meu respeito? Ao mesmo tempo que ela talvez compartilhou já com alguém a situação que ela está vivendo, e talvez alguém disse para ela: saia de casa, vai embora, manda ele embora. Mas aí aquele homem mostrou que ele está arrependido, e ele fala: não, meu amor, nunca mais vai acontecer isso, eu nunca mais vou colocar a mão em você. E aí ela pensa: e agora? Eu falei para aquela pessoa sobre o que eu estava vivendo, e ela me orientou que eu deveria sair de casa. Mas e agora? Ele está me pedindo desculpa, ele está me pedindo perdão. Será que eu dou mais uma chance para ele? E muitas vezes é assim que ela faz. Porque ela olha para os seus filhos, ela olha para o seu estado, muitas vezes financeiro, e também muitas mulheres são dependentes, não só financeiramente, mas emocionalmente desta pessoa. E é assim que acontece o ciclo da fase 3, onde essa mulher acaba acreditando naquelas palavras onde ele declara: eu vou mudar, acredita em mim,
Pode acreditar, eu vou mudar, nunca mais eu vou beber, eu não coloco mais bebida na minha boca. Olha, nunca mais eu vou levantar a mão para você, você é a mulher da minha vida, por favor, não vá embora, por favor, não me abandone, porque se você me abandonar, eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, eu não vivo sem você. Talvez você já viu essa história, talvez você já viveu essa história, talvez você conheça mulheres que estão vivendo assim, e eu estou aqui para ajudar essas mulheres. E talvez, se você conhece alguma dessas mulheres, eu gostaria que você enviasse esse vídeo para elas. Esse vídeo vai ficar gravado, tanto aqui no Instagram, quanto no YouTube, e você pode ajudar mulheres. Talvez você não saiba como falar ou o que dizer, mas você pode ajudar elas enviando esse vídeo para elas. Porque o que eu estou falando aqui, infelizmente, é a realidade ainda de muitas mulheres. E fazendo outras pesquisas, eu observei que independente de faixa etária, independente de situação financeira, ou seja, a violência está tanto nos lugares dos mais ricos, quanto nos lugares onde tem menos provisão. A violência doméstica se manifesta. Porém, ela se manifesta de formas diferentes. Aliás, em se tratando de violência doméstica, eu já falei isso no outro vídeo e eu quero repetir para deixar bem claro. Quando nós vamos avaliar e entender um pouquinho mais sobre a Lei Maria da Penha, que é a lei que dá proteção a essas mulheres vítimas de violência doméstica, também é pontuado como violência doméstica a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e agora também é considerada violência doméstica a violência da internet. Ou seja, onde aquela pessoa, tanto homem quanto mulher, porque mulher também faz isso, ela começa a difamar aquela pessoa através das redes sociais, ou ela ataca aquela pessoa através das redes sociais. Isso também pode ser feito uma denúncia, porque isso também já é considerado, dentro da Lei Maria da Penha, como uma violência doméstica. Então, a violência doméstica, ela não está só na agressão, ela também está nesses outros fatores, violência psicológica, violência moral, violência da internet e também a violência sexual e a violência patrimonial, que é quando o agressor, ele quebra algum objeto daquela mulher. Ele quebra, ele destrói alguma coisa que ele sabe que para ela tem muito valor. E ele age dessa forma. E alguns ainda declaram assim, olha, para mim não bater em você, então eu preferi fazer isso. E isso também é considerado violência doméstica. E para concluir essa parte, também diz assim que há um período relativamente calmo em que a mulher se sente feliz. Depois que este homem se mostrou arrependido, trouxe-lhe flores, né, manipulou toda aquela situação, então aquela mulher sente um período calmo, né, onde talvez uma semana, duas, talvez um mês, aquele homem não bebe mais, não sai mais de casa naquele horário, e parece aparentemente que tudo está calmo, que tudo está tranquilo. Então ela se sente feliz por constatar que aquele homem realmente está fazendo esforços e as suas mudanças de atitude também estão mais latentes. Ela está vendo que há uma certa mudança, né? Lembrando também os momentos bons que tiveram juntos. Então aquela mulher realmente começa a entrar naquele estágio agora de pensar, puxa, será que realmente ele mudou? Nossa, que bom! Será que nós vamos poder viver em paz agora? Ele não vai mais me agredir? Né? E ela começa a entrar naquele período onde realmente a sua esperança é renovada, é fortalecida. Deixa eu dar um boa noite aqui para a Heloísa, que bom que você está aí. Deixa eu acenar para ela. Seja bem-vinda, Heloísa. Então, começa a entrar nessa fase agora, onde ela começa a lembrar dos momentos bons, das coisas que viveram juntos. E como ela percebe uma demonstração de remorso, ela se sente responsável por ele. E também ela começa a estreitar aquela relação novamente, de relação, ou melhor, estreitar aquela relação de dependência entre a vítima e o agressor. Então, na verdade, aquela manipulação, aquela forma daquele agressor, né, chegar, chorar, se ajoelhar, pedir perdão, começa a funcionar. Mas isso novamente fortalece de uma forma muito ruim essa dependência desta mulher, né? E estreita, como está escrito aqui, estreita essa relação vítima
e o agressor, fazendo com que aquela mulher até mesmo se sinta culpada de ter pensado em sair de casa, até mesmo se sinta culpada de pensar que poderia ter denunciado ele. E ela começa até a agradecer a Deus, e dizer: nossa, meu Deus, obrigada, porque eu não fui denunciá-lo. Tamanha é a manipulação deste agressor. E então um misto de medo, confusão, culpa, ilusão, ódio, raiva, ira. Ira não só daquela pessoa, mas ira contra si mesma. Todas essas coisas começam a fazer parte dos sentimentos da mulher. E por fim, a tensão começa a voltar. E com ela, as agressões da fase 1. Infelizmente, amados, infelizmente, todo esse ciclo começa a se repetir. E de repente, quando aquele tempo de calmaria começa a passar, aquele homem novamente começa nas velhas práticas. Volta aquelas amizades, amigos começam a chamar, ele começa a sair, talvez toma de novo um golinho aqui, usa uma cocaína ali, ou começa novamente a explodir por qualquer motivo, e novamente a fase começa a se repetir. A fase 1, de tensão, a fase 2, onde vem, né, a explosão, e a fase 3, onde vem o arrependimento. Por isso é um ciclo. E eu convido você, mulher, eu quero te ajudar a sair desse ciclo. Aliás, durante a outra semana eu vou falar um pouco mais, né, dando algumas dicas mostrando algumas coisas que talvez é o que você tem vivenciado. Né? Tem aqui mais ou menos umas 20 questões onde nós vamos comentar, ou talvez comente algumas delas, também vou estar colocando nas redes sociais, para que você possa identificar. Será que é isso mesmo que eu estou vivendo? Sabe, porque às vezes a impressão que essa mulher tem é que ela não está vivendo isso. Parece que é uma mentira, sabe? Porque às vezes você entra num casamento que aparentemente era tudo tão bom, era um homem que te tratava bem, mas por alguma situação, por alguma circunstância, às vezes uma discussão boba, este homem ficou explosivo, ou seja, aquele tipo pavio curto, e ele deu o primeiro soco, ou ele deu o primeiro tapa. E olha, uma coisa é certa, se na primeira vez que essa mulher for agredida, ela tomar a primeira atitude de se levantar, de se posicionar e de dizer: opa, em mim você não põe a mão. Se você fizer isso mais uma vez, eu vou te denunciar. Se na primeira vez ela fizesse isso, ele não tocaria mais nela. Mas o que acontece com a maioria das mulheres não é isso. A mulher vai protelando, vai dando mais uma chance e, como eu disse, começa tudo de novo. Até que chega e culmina ao ponto pior da situação, que é o feminicídio. E é claro que nós não queremos ver isso. Nós não somos de forma alguma a favor disso. Aliás, é muito terrível quando você ouve, você não chega nem a ver, mas quando você começa a ouvir, de repente, um vizinho, ou sei lá, alguém na rua, gritando com a mulher, sabe? Você já começa a sentir um certo medo, um certo pavor. Agora imagine uma criança que está dentro de casa, vendo isso, ouvindo isso. Isso é apavorante, isso é traumatizante. Então, mulher, eu quero dizer para você, mais uma vez, eu digo e eu repito, quantas vezes forem preciso. Você pode sair disso, você deve sair disso. Deus não te chamou para ficar prisioneira dessa situação. O que as mulheres não entendem é que sair disso, né, muitas vezes dá uma conotação de que eu tenho que sair dessa casa, mas para onde que eu vou? Como que eu vou pedir guarita para o meu pai, para minha mãe, para um parente? Não dá, eu não tenho quem possa me ajudar. Não é isso. Sair dessa situação é você tomar uma posição de atitude, primeiro diante de Deus, e falar: Senhor, eu sou tua filha, eu sou amada do Senhor e eu não quero mais viver desta forma. Tome posse disso para você. Entenda que Jesus mora no teu coração. Se você entregou teu coração a Cristo, se você conhece o amor de Deus, viva este amor na íntegra. Você é filha de Deus. Uma filha de Deus não deve aceitar ser agredida.
Essa é a forma de você tomar uma posição, é de você se levantar, levantar a cabeça, não de forma arrogante, não de forma orgulhosa, não você peitar o seu esposo e o seu agressor. Até porque muitas mulheres, ao fazerem isso, principalmente no pico da violência, ou seja, quando este agressor ele realmente está muito bravo, ele está muito nervoso, e você corre o risco até mesmo de morte, não é o momento de você discutir. Não é o momento de você querer mostrar quem manda. Olha, não quero mais que você fale assim comigo, não aceito. Não é este o momento. Mas sim no momento certo. Você chamar esta pessoa para uma conversa e você se posicionar. Primeiro você tem que tomar essa posição em você mesma. Eu sou mulher de Deus. E a partir de agora ele não encosta mais a mão em mim, porque quem habita em mim é muito mais forte do que quem está com ele ou quem usa a vida dele para me prejudicar. Uma outra situação que as mulheres têm muita vergonha é de dizer que ela ama este homem. Não tenha vergonha. Este homem ele tem um problema, este homem ele precisa talvez de uma ajuda, ou talvez ele realmente precisa até mesmo passar por uma cadeia para que ele seja transformado, para que ele entenda que aquela atitude dele é errada e que ele tem que mudar. Então não tenha receio se talvez você precisar chegar nesse nível de fazer uma denúncia. Mas tome essas atitudes. Primeiro, se posicione em Deus. Reconheça que você é filha de Deus e, como filha de Deus, Ele está contigo. O Senhor está contigo. O Espírito do Deus vivo faz parte da tua vida agora. E você tem todo esse direito de tomar posse dessa autoridade e dizer: em mim, não. Você não encosta mais a mão em mim, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. Você consegue imaginar alguém levantando a mão para o próprio Deus? Não tem como. Você entende? Não tem como. Então, tome isso para você. Deus habita em você através do seu espírito. Então, quando esta pessoa pensar em levantar a mão para você, ela não vai conseguir. Mas você precisa tomar posse dessa autoridade. Tomar posse dessa atitude. Essa é a primeira atitude que você deve tomar. A segunda atitude é você conversar com essa pessoa e você tomar essa posição e dizer: olha, eu não quero mais viver desse jeito. Dessa forma, nós não podemos continuar. E isso não significa, como eu disse, que você precisa sair de casa, ou você precisa, olha, vamos separar. Não, porque muitas mulheres têm esse receio, porque ela pensa, e agora? Eu vou ter que divorciar, eu vou ter que separar, mas eu amo este homem. Não tenha vergonha de falar isso. Né? Nós amamos o nosso cônjuge, nós amamos as pessoas que estão na nossa casa, os nossos filhos, com os defeitos que ele tem. Agora, a diferença é que este homem está indo muito além de um defeito. Ele se tornou um agressor. Ele se tornou um homem que pensa que talvez você é posse dele. Ele se tornou um manipulador. Mas você pode, você deve, através da sua oração e da sua intercessão, clamar a Deus pela libertação dele. E aí, através dessa segunda atitude, conversar com ele. Ser muito clara, ser muito correta, ser muito firme nas suas palavras. E dizer, olha, desta forma, nós não podemos continuar. Eu não aceito mais viver dessa forma. Vamos buscar ajuda, vamos para a igreja, vamos buscar uma terapia de casais, vamos buscar um psicólogo para a gente conversar. Você precisa de ajuda. Eu não aceito mais você levantar a mão para mim. Essa não é a vida que Deus tem para mim. Então, tome posse disso, tome essas atitudes diante de Deus e diante do teu esposo, diante desta pessoa que é o seu agressor. Ele precisa entender que você, mulher, antes de você amar ele, você ama você mesma. Antes de você valorizar as outras pessoas, você tem que se valorizar. E você precisa tomar posse disso. Deus ama você e Deus te valoriza. Então, não é essa a vida que Deus tem para você. Não é. Se um dia disseram para você que você tem que carregar essa cruz, é mentira. Você não tem que carregar essa cruz. Essa não é a vida de casada que você merece. Você não merece esse tipo de vida. Mas você precisa tomar as atitudes. Você precisa estar firme no Senhor. Você precisa tomar posse da palavra que diz que você é filha, que você é amada, que você tem valor. Porque esta pessoa só não te valoriza porque você mesma não se valoriza.
Então, a partir de agora, tome uma atitude, se levante, converse com Deus, tome essa atitude de dizer, ele não toca mais na minha vida, porque eu sou filha de Deus, Deus está em mim, e consequentemente, se Deus está em mim, aquilo que está nele, quando levantar a mão, ele vai ter que cair por terra, ele não vai suportar mais isso, ele não vai mais conseguir encostar a mão em você, a partir do momento que você toma posse disso. Mas ainda assim, se for necessário, como eu disse, faça uma denúncia. Não tenha medo. Se você está orando por ele, se você está intercedendo por ele, você deve fazer isso. Ore pelo seu casamento, busque a Deus pelo seu casamento, né? A separação, se for preciso, não é o final. Não é o final. Você pode talvez chegar a um período em que vocês precisam se apartar para que ele mesmo perceba que ele está perdendo a família, mas esse não é o final. Não tenha vergonha de dizer que você ama ele. Você não precisa sair dizendo para os quatro cantos, mas fale isso diante de Deus, converse com Deus. Diga, Senhor, eu amo este homem e eu quero resgatar o meu casamento, eu quero ser feliz com este homem, com o pai dos meus filhos. Não há problema nenhum nisso, você não precisa ter vergonha com relação a isso. Essas atitudes que eu estou falando para você foram as atitudes que eu tomei. E Deus me deu vitória. Deus libertou a minha casa, Deus libertou meu esposo, Deus libertou a minha vida. O futuro que eu olhava e não via, sabe? O futuro que eu olhava e pensava como que meu filho vai crescer, como que vai ser a vida dele, como que vai ser a nossa vida. Deus transformou, porque Deus me deu as estratégias certas, e eu comecei a tomar as atitudes certas, e Deus me deu vitória. Deus transformou o coração do meu esposo, houve arrependimento sincero, houve transformação de vida, e nós estamos aí há 30 anos juntos. Então eu digo para você, mulher, é possível você vencer, é possível você lutar, e você continuar com este esposo, com este homem transformado, não mais um agressor, mas um homem que realmente vai demonstrar amor pela tua vida e amor pelos teus filhos. Deus faz, Deus pode, mas é você quem tem que decidir. É você, mulher, quem tem que tomar as decisões certas e as atitudes certas. Eu quero dar uma boa noite aqui para a Lilian, que está aqui. Que bom, Lilian, que você está aqui. A tia Sandra está aí também. Que bom que vocês estão aí. E nós estamos aí nesta conversa. E eu quero que você me ajude a enviar esse vídeo para outras mulheres. Como eu disse, está gravado aqui no Instagram e também vai ficar gravado aqui pelo YouTube, né, para que a gente possa alcançar outras mulheres. Talvez você nunca viveu isso, e glória a Deus por isso. Nunca precisou enfrentar esse tipo de coisa, mas talvez na sua família o seu pai foi um agressor. Talvez você viu a sua mãe passar por isso. Talvez você viu um vizinho agir desta forma, né? Alguém, talvez você presenciou. Então nós podemos e nós devemos ajudar outras mulheres e dizer para elas: você não precisa viver debaixo dessa opressão. Você não precisa viver debaixo de um casamento opressor, mas você pode, você deve, se você ama esse marido, se você ama este homem, que não tem problema nenhum nisso. Lute por ele. Lute pela tua casa, mas não permita que essa pessoa te agrida novamente. Não permita. Se levante como filha de Deus e diga: opa, aqui não, porque eu sou filha de Deus. Deus está comigo, o Espírito do Deus vivo habita em mim, e na minha vida, no meu rosto, no meu corpo, você não encosta mais. Receba essa autoridade que vem do céu sobre a tua vida e haja desta forma, mas acredite, creia, tome posse e fale com autoridade e acredite nisso, porque esta pessoa nunca mais vai levantar a mão para você. Ela vai ver que dentro de casa, o que ele tem realmente é uma mulher de Deus, é uma serva, é uma mulher séria, fiel, é uma mulher que tem autoridade de Deus. E nunca mais ele vai conseguir levantar a mão para você. E outra atitude, como eu já falei aqui, eu quero deixar repetido e quero, né, finalizar esta live. Converse com esta pessoa. Chame essa pessoa para uma conversa. Mas quando ele estiver são, quando ele estiver mais calmo, mais tranquilo, né, e exponha estas coisas. Conversa e diga: olha, eu não nasci para isso. Eu não casei para viver desta forma. Eu amo você, mas eu não aceito que você levante a mão para mim, porque os nossos filhos estão vendo e essa não é a vida que Deus tem para mim. Então converse com essa pessoa. E ainda assim, como eu disse, se precisar, você tem que denunciar.
Se essa pessoa continuar com as agressões, você precisa tomar essa atitude de denunciar, para que ele entenda que você tem valor, que você é uma mulher especial, que você é uma mulher abençoada, que você é uma mulher que teme a Deus e que ele não deve, não pode continuar agindo desta forma. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você ou possa ajudar outras mulheres, né? E na próxima eu quero continuar falando um pouco mais, fazendo um apanhado dos 3 ciclos que nós falamos. Só retomando, o primeiro ciclo, né, da primeira fase, é a fase da tensão, onde começam as primeiras palavras, as agressões verbais, agressões psicológicas, morais, né. O segundo ciclo é a fase realmente da agressão, a agressão física, a agressão sexual, às vezes a agressão patrimonial, onde esse agressor quebra, xinga, bate, infelizmente chega até a machucar esta mulher. E o terceiro ciclo que nós falamos hoje é o ciclo da lua de mel, onde depois de tudo isso este homem vem, como a gente costuma dizer, com a maior cara lavada, pedindo desculpa, arrependido, dizendo que nunca mais vai fazer aquilo, mas passado um tempo, quando aquela mulher pensa que realmente as coisas vão ficar boas, ele começa tudo de novo e esse ciclo se repete, até que tudo explode e infelizmente chega ao feminicídio. E é isso que nós não queremos, é isso que eu não quero. Eu não quero mais ouvir esse tipo de notícia. Eu não quero mais ouvir notícias onde mulheres são assassinadas de forma covarde. Então, me ajude a espalhar essa palavra, me ajude a dizer para essas mulheres: você pode sair disso, Deus tem uma vida melhor para você. Você pode vencer no seu casamento, você pode ter um casamento feliz, porque Deus tem isso para você. Você não é diferente de mim. Se Deus fez isso na minha vida, Ele pode fazer isso na sua vida. Siga os passos certos, siga o caminho certo. E se você deseja saber mais sobre isso, sobre a minha história de vida, sobre o que Deus fez na minha vida, sobre tudo que eu estou falando aqui e muito mais, eu convido você a procurar aí no meu Instagram, Adriane Valentino Oficial. Você vai clicar ali na bio e você vai ser direcionado para adquirir o meu treinamento. Mulher Seja Feliz, descobrindo o seu propósito. Este é o projeto que Deus me deu e eu quero que esse projeto alcance a sua vida. Eu quero que você entenda, mulher, que você pode ser feliz. Existe uma felicidade, sim, e essa felicidade está em Deus. Então, lá no meu treinamento, eu falo muito mais coisas. Eu falo sobre o abuso, eu falo sobre o abandono, eu conto meu testemunho de vida comigo e com a minha filha. Ela teve um problema de insônia muito grave e nós vencemos. E você também pode vencer. Então, adquira o meu treinamento. Você pode ir lá, Adriane Valentim Oficial, na minha bio, e você vai ser levado lá a vários lugares, e um deles você vai observar que está escrito lá, treinamento Mulher Seja Feliz, descobrindo o seu propósito. Mulher, Deus te ama. E se Deus te ama, você também deve se amar. A partir do momento que você realmente descobrir isso e tomar posse disso, ninguém mais vai encostar a mão em você. Eu te garanto. Amém? Eu quero orar por você agora. Se você pode, feche os teus olhos, que eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Deus poderoso, Deus bendito e maravilhoso, eu oro agora, Senhor, por cada um que está aqui comigo nesta live, nesta conversa, todos que aqui estão, Senhor, pelo Instagram, pelo YouTube, e eu quero agradecer ao Senhor, Pai, por poder divulgar essa palavra, por poder, Senhor amado, ter, Senhor, forças para declarar, Senhor, e dizer, Senhor, que realmente, Pai, é possível sair desse tipo de situação, que realmente é possível viver uma felicidade real em Deus, que em Deus está o verdadeiro amor, e que o Senhor não chamou ninguém, Senhor, para viver esse tipo de vida, Senhor, viver oprimida, viver apanhando, viver, Senhor amado, debaixo de uma opressão, não,
Isso não é a vida que o Senhor tem para nós. Pai, ajuda, abençoa, Senhor, essas mulheres, Senhor, essas famílias, Pai. Mulheres que talvez estão desesperadas, desesperançadas, não sabem mais o que fazer, não sentem valor por elas mesmas, não têm amor por elas mesmas, Senhor, estão vivendo uma baixa autoestima, Senhor, quando olham para si mesmas, não têm visão de futuro, não sonham, não projetam. Ajuda, Pai, ajuda essas mulheres. E ajuda, Senhor, cada um de nós que aqui está, pelo Instagram, pelo YouTube, a enviar esse vídeo, Senhor, e alcançar o coração dessas mulheres. Pai, tira elas dessa situação, traz elas, Senhor, a esperança de vida, Pai, a esperança de um mundo melhor, de uma vida melhor, que elas entendam, sim, que elas podem ser felizes, que elas podem viver um casamento abençoado, assim como o Senhor fez na minha vida, no meu lar, o Senhor também quer fazer no lar de cada uma delas. Abençoa cada um que esteve aqui comigo, Senhor, cada família aqui representada, e que nós possamos continuar divulgando esse projeto, Senhor, para abençoar outras vidas e assim evangelizar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deixa o seu coraçãozinho aí, deixa um comentário, né? Escreve aí boa noite, Adriane, boa noite, pastor, o jeito que você achar melhor, né? Você que também vai estar aqui no YouTube ou vai estar vendo depois, deixa um comentário, né? Escreve aí para mim, foi importante para você esse vídeo? Você também concorda comigo que esse tema é de importância? Escreve aí no comentário, diga sim, eu concordo, deixa um like aí, deixa um joinha. Aqui no Instagram não tem, né, joinha nem like, mas tem coraçãozinho. Isso aí, eu recebo. Que Deus abençoe vocês, dá uma ótima noite para vocês e me ajuda a divulgar esse trabalho, esse projeto, a divulgar esse vídeo para realmente transformar o coração de várias mulheres, tirar elas dessa situação que infelizmente muitas estão vivendo. E isso afeta diretamente, né, as outras pessoas que estão dentro da casa, aquelas crianças que infelizmente vão crescer traumatizadas, né, e talvez, infelizmente, lá na frente sejam também abusador, sejam também um agressor. E é isso que nós não queremos. Deus pode mudar e transformar qualquer pessoa, qualquer situação, porque eu vivi isso. Então eu posso falar com autoridade que Deus faz. Amém? Obrigado. Obrigado, Diego, colocou lá, pastora. Agradecida por Deus. Saudade, saudade também, Fernanda. Um beijo para vocês, tá? Manda um beijo também para sua amiga lá, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo na pequena. Boa noite, Rosana. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E até segunda-feira aqui nessa live pelo Instagram, pelo YouTube e se der tudo certo pelo Facebook também. Beijo. Deus abençoe.